Ficaram conhecidas aqui no Ocidente como pinturas ukiyo-e, as pinturas do mundo flutuante. É a denominação a posteriori, ou seja, posterior ao tempo de sua confecção, de sua feitura. Mas, enfim, são como são conhecidas, né? São pinturas do mundo flutuante. O que seria, então, esse mundo flutuante? É o que a gente se pergunta, e onde elas surgiram. Bem, e quando? Surgiram no Japão, né? Num Japão fechado ao exterior, sob um domínio shogunal dos Tokugawa, daí chamado período Tokugawa, centrado na cidade de Edo, daí chamado também período Edo, no período do século XVII ao XIX, daí chamado também período pré-moderno. Então nós temos várias conceituações ou nomeações para esse mesmo período. Bom, sabemos então quando as pinturas do mundo flutuante foram feitas, século XVII a XIX, mais exatamente 1603 a 1867 ou 8, segundo alguns manuais. Mas exatamente o que seriam esse mundo flutuante, né? O que seriam essas pinturas do mundo flutuante? Essa denominação vem de um termo corrente na língua, né? Ukiyo, já desde 3 séculos antes, só com outro sentido. Com outro ideograma, portanto, né? Seria um mundo efêmero, um mundo que muda a toda hora, portanto, que tristeza, que miserável é este mundo. Então essa é a concepção budista desse mundo que passa, o mundo da efemeridade. Budista e triste porque é o período das guerras, o período dos samurais, o período de luta pela vida. No entanto, quando a casa dos samurais Tokugawa domina todos os outros e os faz calar, o Japão fica numa certa paz. Então não há mais guerreiros guerreando toda hora, eles estão dominando, eles se tornam administradores, eles são os burocratas do período. Então ninguém mais tem tanto medo de morrer. Então esse mundo ukiyo, flutuante, efêmero, já não é tão triste. Ele é efêmero, ele muda, então vamos aproveitar cada dia, né? O conceito semelhante ao carpe diem antigo, da antiguidade greco-romana. Então é esse mundo flutuante, portanto vamos aproveitar, né? Vamos realmente desfrutar. Então o desfrute desse mundo é o desfrute do hoje e agora, sem futuro e sem passado, é o hoje e agora. Por isso, um universo que vai se compor de tanta informação do seu momento presente, do aqui e agora. Essas estampas ukiyo-e se tornaram conhecidas no mundo ocidental através da Europa, principalmente França e Inglaterra. Por que eu estou falando estampas agora, né? No conceito da arte do mundo flutuante não há diferenciação entre a pintura e a gravura. É tudo considerado pintura. No entanto, o Ocidente as considera xilogravuras, estampas. Então, nós costumamos chamá-las também de estampas. Então, essas estampas reprodutíveis, portanto, chegam ao Ocidente, né, no fim do século XIX e chegam principalmente a Holanda, França e Inglaterra, as últimas estampas, as multicoloridas, ou seja, as do segundo período Edo, de 1750 em diante. Então, as estampas da coleção do Instituto Moreira Salles são desse segundo período Edo, esse segundo período onde essas pinturas são coloridas. Esse mundo flutuante, então, vai
ter uma abrangência, né, de temas muito maior que do primeiro período e vai ter técnicas e modos de gravar e de imprimir muito mais sofisticados que do primeiro período, que são preto e brancos. Deste primeiro período, a coleção não possui nenhuma imagem, mas do segundo período estamos mais bem representados, que são as pinturas do século XIX, especialmente as que envolvem o repertório do teatro kabuki. O teatro kabuki, como nós sabemos, é a grande dramaturgia do período Edo, né, dessa classe chamada classe citadina, e se inicia em Osaka, né, o que nós chamamos hoje de Osaka, que era Naniwa naquela época. Essas estampas ligadas ao teatro kabuki seriam como os nossos souvenirs de hoje para o teatro, para o cinema, para uma viagem, por exemplo. Guias de viagem, guias de ator, guias da dramaturgia. Essas imagens tinham uma finalidade prática, né, o que não as denigre. E essas imagens, quando chegam, né, na França, todos conhecemos um movimento fantástico que o japonismo, né, teve, mas especialmente na França, né? E através da França também se espalhou, por exemplo, para o Brasil, para os Estados Unidos, enfim, para os países que se interessaram por essa arte exótica. Então era considerada muito exótica mesmo. Então sabemos que Monet tinha uma coleção muito grande que já foi exposta no Museu de Arte de São Paulo, no MASP. Sabemos que Van Gogh também possuía algumas, para a gente ter uma noção do preço dessas imagens, que eram muito baratas, né? Mesmo no próprio Japão, elas eram o equivalente a 2 pratos de macarrão, portanto eram bem acessíveis, né? Eram bem evidente, havia uma variedade também, dependendo do número de cores, do tipo de papel, as estampas podiam custar mais ou menos, né? E também do alcance da série, né? Inicia-se o colecionismo, né, nesse período, porque se eu tenho 100 vistas do Monte Fuji, por exemplo, eu quero a coleção inteira, eu não quero só 50, né? Então, inicia-se esse movimento também que até hoje continua, né? Uma coleção inteira das 53 vistas da Estrada Tokaido, por exemplo, é muito rara e muito valiosa. Assim como a que nós temos aqui quase completa na coleção do Instituto Moreira Salles. Bom, falando sobre os artistas do mundo flutuante, hoje nós conhecemos uma série muito grande de nomes, mas esses nomes não são os nomes verdadeiros daqueles artistas. São o que nós chamaríamos aqui de pseudônimos, mas o nome pseudônimo não corresponde muito bem ao que, na verdade, esses nomes eram. Imaginemos os heterônimos do nosso poeta Fernando Pessoa. Então é isso que acontece com esses nomes de pintores. O Hokusai, ele tinha outro nome. O nome Katsushika Hokusai é um nome ligado às tópicas chinesas, de histórias ligadas à China. Hoje a gente conhece como Hokusai pinturas de lugares famosos, de pássaros e flores, teatro, de literatura japonesa mesmo e não chinesa, de monstros, de uma série de outros gêneros, digamos assim, com o mesmo nome. Quer dizer, isso não se daria no período. Então, para fazer uma discriminação, ou seja, uma limpeza nesses nomes todos, porque o mesmo pintor tinha um nome, dali a 2 meses ele tinha outro, daí a 2 anos ele retomava um que ele já tinha passado para o seu discípulo, enfim, para fazer toda essa reorganização, né, muito tempo se passou, né? Até muita pesquisa foi feita, não só por japoneses, mas também
por americanos e europeus que já são detentores de grande parte dessa coleção. Então, os nomes dos pintores que nós temos, né, muitas vezes eles são reavaliados. Por exemplo, o Characo, que é um nome bastante importante na vista dos teatros, ninguém sabe quem era na verdade, ele não tem uma biografia. Alguns acham que era tal pintor, alguns acham que era o outro, mas a questão não está fechada ainda. Então, esses nomes que nós conhecemos também são flutuantes, né, como esse universo que não se estabelece, né, que hoje é Hokusai, amanhã é Shunryo, amanhã é Kyojin e assim vai, mudando como as águas.